uma passagem bem conhecida das Escrituras Sagradas. Se alguém do seu lado não tem um exemplar, peço para você dividir o seu e compartilhar. Marcos capítulo 24, verso 13 a 35 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as coisas destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Deus, diante de nós a tua palavra, pedimos-te agora que tu nos revele as verdades contidas nela. Abre os nossos olhos, assim como o Senhor abriu naquele dia os olhos dos 2 discípulos para reconhecerem o Senhor. Que haja algo espetacular e sobrenatural aqui, como aconteceu no interior daquela casa. Revela Jesus a cada pessoa e, sobretudo, aquela que ainda não te conhece. Ela precisa do vislumbre e precisa dessa revelação do Espírito Santo, porque, do contrário, ela não pode ser salva. Enche, Senhor, o nosso coração da tua presença, da tua palavra. Renova nosso ânimo, o nosso desejo de testemunhar de Cristo, como tu renovaste o ânimo desses 2 que estavam abatidos. Oramos assim em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém. Esta é a passagem mais exaustiva a respeito desses 2 discípulos. No Evangelho de Marcos nós temos 2 versos
Marcos 16, 12 e 13, que vai fazer referência a 2 discípulos que estavam a caminho. O relato de Marcos é sucinto, mas o relato de Lucas é bastante extenso, são 23 versos para contar a experiência de 2 discípulos. A Bíblia diz que eles estão a caminho, estão de retorno para casa. E a maneira como eles fazem isso nos interessa, porque a Bíblia nos mostra que eles estavam abatidos, melancólicos. A Bíblia diz que à medida que eles caminham para casa, eles trocam palavras. E na verdade a mente deles não saía de Jerusalém, sobretudo da sexta-feira, quando Jesus fora morto na cruz do Calvário. Diz a Bíblia que eles fazem pergunta um para o outro, sem que tenham resposta para nenhuma delas. Perguntas do tipo: por que será que ele foi preso? Por que será que a multidão o condenou? Por que será que, sendo ele tão poderoso, não se libertou daqueles que queriam sua morte? Por que Deus o Pai não interveio e não o poupou da morte? Eram perguntas que eles faziam, mas não tinham respostas. E diz a Bíblia que enquanto eles conversam, o próprio Jesus vai se aproximar deles no caminho. Mas diz a Bíblia que seus olhos estão tão fechados, seus corações estão tão quebrantados ou endurecidos, na verdade, pela incredulidade, que não o reconhecem no caminho. E então Jesus vai se aproximar fazendo uma pergunta, porque muitas vezes as perguntas dele têm o interesse de arrancar de nós aquilo que gera em nós algum tipo de sofrimento. Aquele que eles julgam ser apenas um peregrino no caminho pergunta: que palavras são estas que trocais? E eles dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um varão poderoso, poderoso em obras, que realizou coisas extraordinárias entre nós, e hoje já é o 3º dia que ele morreu. Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de remir a Israel. Esta é uma passagem curiosa das Escrituras, porque todos os verbos estão no passado. Esperávamos que ele fosse, esperávamos que ele fizesse, mas ele morreu, acabou, não há mais esperança alguma. Essa passagem da Bíblia mostra que quando nós não temos a consciência e a fé no Cristo vivo, nós andamos pela vida cabisbaixos, andamos pela vida pessimistas, com o coração entristecido. Eles estão trocando essas palavras e Jesus vai perguntando, e eles até ficam irritados diante da pergunta que ele faz. A pergunta dos discípulos é esta: acaso tu és o único que veio de Jerusalém e não sabe das coisas que lá aconteceram? O que nós precisamos observar nesta passagem? Eu separei 4 lições breves para a gente pensar. Primeiro, a aproximação de Jesus. Porque Jesus vai se aproximar desses 2 discípulos exatamente quando eles estão tristes e abatidos, quando a fé entra em crise. Eu julgo que essa é uma lição preciosa demais para ser ignorada num texto como este. Sabe quando que Jesus se aproxima mais de você? Quando mais você precisa dele. Quando o seu coração está entristecido, quando a sua fé começa a entrar em colapso. Alguém disse que ele sussurra nas nossas alegrias, mas ele grita nas nossas horas de crise. E diz a Bíblia que exatamente nessa hora Jesus vai aproximar-se deles, vai começar a caminhar com eles. Nós não sabemos se Jesus estava à frente e diminuiu o passo para que pudesse encontrar os 2 que estavam caminhando, ou se eles estavam à frente, Jesus então acelerou para encontrá-los, ou se Jesus simplesmente apareceu no caminho. O fato é que na hora mais triste da vida, no momento mais angustiante da vida, quando as esperanças haviam findado, quando a esperança que haviam depositado em Cristo haviam findado, exatamente nesta hora Jesus se aproxima. Talvez eu esteja falando com alguém aqui neste auditório ou através da internet. Talvez esse seja um momento de crise na sua vida, crise no seu casamento, crise no seu negócio, crise na sua fé. Pois saiba que é em horas como esta que Jesus tem a bênção de chegar para a nossa vida e se aproximar de nós para arrancar-nos desse estado de tristeza e de colapso. E uma das coisas que eu acho importante quando eu penso nesta passagem
é que, embora os 2 discípulos estivessem tristes e trocando palavras tristes e melancólicas pelo caminho, nunca devemos ignorar um fato: eles estão conversando sobre Cristo, eles estão falando sobre a sua morte. Embora a conversa estivesse permeada por um tanto de incredulidade, a verdade é que a conversa tinha um tom espiritual. É bom que você pergunte: que tipo de conversa eu tenho pelo caminho, que tipo de diálogo eu vou entabulando com as pessoas pelo caminho, porque a conversa deles era sobre Cristo. A segunda coisa importante nesta passagem é o oferecimento de Jesus, porque diz a Bíblia que Jesus se aproxima deles, e Jesus começa a fazer o oferecimento de si mesmo para arrancá-los daquele estado. E sabe o que é curioso nesta passagem? É que um dos discípulos, ele é identificado na passagem. Diz o verso 19 que um deles se chamava Cleopas. E é curioso porque em João 19, 25 diz que Maria, a irmã da mãe de Jesus, ela era casada com Cleopas. Isso pode indicar que nós estejamos diante de familiares de Jesus, não apenas discípulos dele. Gente que o conhecia, mas que naquele momento derradeiro não reconhecem Jesus no caminho. Há 2 possibilidades elencadas para o fato de que os olhos deles estejam fechados para reconhecer o Senhor. A primeira, porque o corpo de Jesus, o corpo ressurreto, ainda trazia as marcas da cruz do Calvário, do sofrimento pelo qual ele havia passado 3 dias. Dizem que o sofrimento pelo qual ele passou, o martírio pelo qual ele passou, tornou a pessoa dele irreconhecível ao olhar de alguém. A segunda possibilidade, que é elencada para o fato de que não o reconhecem, é que o corpo ressurreto de Jesus tinha uma certa diferença. Seu corpo agora não tem mais as limitações do corpo terreno. Seu corpo agora fora revestido. Talvez fossem essas as possibilidades, mas a Bíblia é clara: eles não o reconhecem porque seus olhos estão fechados. E note que não faltavam evidências a eles para crerem na ressurreição de Jesus. Ao longo do seu ministério, Jesus anunciou sua morte, disse a seus discípulos que depois de 3 dias ia ressuscitar. Não obstante a isso, diz a Bíblia que os 2 discípulos no caminho de Emaús tinham há pouco saído de Jerusalém, e algumas mulheres tinham ido ao túmulo e disseram: o corpo dele não está lá. Conversamos com os anjos e os anjos disseram que ele já ressuscitou. Alguns dos discípulos de Jesus tinham corrido ao sepulcro e haviam averiguado que as palavras das mulheres eram realmente estas. O que não faltavam evidências a eles para crer era notório. Mas então diz a Bíblia que os seus olhos estavam fechados para crer. Não apenas os olhos, mas o coração. Na verdade, a incredulidade coloca a venda nos nossos olhos e nos impede de ver a verdade e reconhecer a palavra e as suas promessas. A terceira coisa importante nesta passagem para nós olharmos, além da aproximação, além do fato de que Jesus está aqui fazendo um oferecimento pessoal, é a exposição que Jesus vai fazer. Como Jesus começa a conversar com eles pelo caminho e percebe que há incredulidade no coração, diz a Bíblia que Jesus começa a expor a palavra para eles. Tudo que a palavra de Deus dizia a seu respeito. E note que não existia Novo Testamento. As escrituras das quais Lucas faz referência eram exatamente o Antigo Testamento, os livros que Moisés havia escrito, e Jesus vai mostrar a sua pessoa em cada um desses livros. Você já deve ter ouvido alguém na igreja dizer que prefere ler o Novo Testamento porque o Novo Testamento fala de Jesus como se o Antigo não falasse, pois Jesus entabulou uma conversa ao longo de 60 estádios. Diz a palavra que Jesus vai conversar com eles ao longo de 11 quilômetros. E ao longo de 11 quilômetros, Jesus vai encontrando no Velho Testamento a sua pessoa. Ele é aquele de quem foi prometido lá no Jardim do Éden. A semente da mulher, aquele que haveria de esmagar a serpente.
Ele era aquele de quem aqueles sacrifícios lá no tabernáculo e no templo prefiguravam a sua morte na cruz. Ele é aquele de quem falaram os profetas, e Jesus vai mostrando passagem a passagem tudo que a seu respeito dizia. E aí há duas verdades que você precisa compreender comigo quando pensamos sobre isso. Primeiro, nós precisamos olhar no texto o testemunho que as Escrituras dão. Esse não é apenas o livro através do qual Jesus Cristo fala, esse é o livro que fala de Jesus. Se há alguém aqui neste auditório que anseia conhecer a Cristo, o caminho preferencial é a palavra de Deus. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Jesus é encontrado neste livro. Você precisa ler esta palavra, porque esta palavra testemunha dele. A segunda coisa importante é o poder desta palavra, porque diz a Bíblia que à medida que Jesus vai compartilhando e expondo a palavra, o coração deles começa a arder. Há alguma coisa que começa a queimar no coração deles, no interior deles, à medida que esta palavra é pregada e anunciada. Esse é o poder que a palavra tem. O poder de embrenhar-se na nossa alma, de alcançar os recônditos da nossa alma. Essa palavra queima o pecador na medida em que ele para ouvi-la. Mas precisamos olhar também o conhecimento da palavra, porque Jesus teve argumentos na Bíblia para falar sobre a sua pessoa ao longo de um caminho de 11 quilômetros. 11 quilômetros hoje é um caminho relativamente pequeno, mas nos dias de Jesus esse era um caminho relativamente longo. Fritz Meyer diz que esse caminho podia ser percorrido ao longo de um dia e talvez uma noite inteira. Os caminhos eram difíceis. Ao longo de todo esse caminho, Jesus tinha conhecimento suficiente para compartilhar a palavra e mostrar a sua pessoa através da Bíblia. Mas há uma quarta verdade que eu quero compartilhar, e com elas eu quero fechar a minha fala. É a revelação de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus vai caminhando com esses dois discípulos, e chega um determinado momento da caminhada que Jesus faz a indicação de que vai partir. Diz a Bíblia que os dois discípulos de Emaús dizem: Senhor, já é tarde, o dia já declina, fica conosco, entra, fica conosco. E diz a Bíblia que Jesus entra naquela casa recebendo a hospitalidade daqueles dois discípulos. E aqui Jesus então vai fazer a revelação de si mesmo. Os olhos deles estavam fechados para crer, mas Jesus vai se dar a conhecer a eles de uma forma extraordinária e peculiar. Observe algumas coisas importantes nessa estadia. Primeiro, o modo como Jesus foi recebido naquela casa. Jesus não foi recebido de uma forma assim econômica ou com uma certa relutância. Ele foi recebido com alegria naquela casa. As pessoas que o convidaram disseram: entra, fica conosco. Ofereceram estadia para alguém que até então pensavam ser um estranho. Ofereceram a ele o pão e a sua mesa para que nela pudesse comer. Muitas vezes nós perdemos privilégios e revelações especiais de Deus porque nós não somos pessoas hospitaleiras. O autor de Hebreus diz que aqueles que muitas vezes abriram suas portas, muitas vezes receberam anjos em sua casa sem saber. Para eles era um estranho, mas ainda assim ofereceram estadia para aquele homem que estava no caminho. Imaginando os perigos da estrada, disseram: o dia já declina, fica conosco. A segunda coisa importante é que Jesus vai inverter os papéis naquela casa. Jesus está sendo hospedado naquela casa, mas na verdade ele vai inverter o papel. Em vez de ser o hóspede, ele se torna o hospedeiro. A mesa é posta, mas é ele quem lidera o movimento à mesa. É ele quem toma o pão em suas mãos para servir os que estão à mesa. Quando a gente oferece um lugar para Jesus na nossa casa, é exatamente isso que ele faz. Em lugar de ser apenas um hóspede, um morador em nossa casa, ele é aquele que passa a conduzir os destinos da nossa casa. Em terceiro lugar, o modo como Jesus se revelou.
E note que Jesus não se revelou fazendo um milagre diante dos olhos deles. Jesus se revelou de uma forma muito simples, apenas no partir do pão. Jesus tomou o pão e a Bíblia diz, então se lhes abriram os olhos para crer. O que havia de espetacular nisso? Alguns imaginam que eles tenham visto Jesus na celebração da ceia anterior e o modo como ele partiu trouxe a lembrança. Outros imaginam que eles tenham assistido a um dos milagres de multiplicação de pães, quando Jesus também partiu o pão e isso trouxe a lembrança. Mas o fato mais provável é que quando Jesus partiu o pão, e era hábito no partir do pão que a mão se levantasse, e então quando ele partiu o pão, os sinais dos cravos, o sinal da cruz estava lá. Era o seu Cristo que havia morrido na sexta-feira, mas agora estava vivo. Nesta hora os olhos deles se abriram e então eles passaram a crer. E em quarto lugar, o modo como Jesus desapareceu do meio deles. Não é que Jesus se levantou da mesa, saiu e foi embora, ele desapareceu. Não havia mais necessidade da presença dele. Tem gente que diz assim, parece que o Senhor não aparece, parece que o Senhor não vem. Talvez você não esteja precisando tanto. Porque quando você não precisa mais, então é o tempo que ele pode se retirar. Os olhos já haviam sido abertos. A fé já havia sido restaurada, o ânimo já havia sido recuperado. O Senhor desapareceu. E agora mais perguntas. E eles disseram, não era por isso que o nosso coração ardia quando pelo caminho ele nos falava? E diz a Bíblia que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E note que eles tinham feito uma viagem relativamente longa, mas agora a distância não é problema. Existem dois desafios nesta passagem. Um desafio aqui é para você que ainda não é crente em Jesus Cristo. E o desafio para você é este hoje, que você convide Jesus para entrar na sua vida, que você convide Jesus para entrar na sua casa. E note que coisa linda nesta passagem. A Bíblia diz que eles constrangeram o Senhor, eles forçaram e disseram, fica conosco, não vai embora. E diz o texto que Jesus entrou para ficar com eles. Quando é que ele entra? Quando é que ele fica conosco? Quando nós desejamos a presença dele. Convide Jesus agora para entrar na sua vida, no seu coração e também na sua casa. A segunda coisa importante é que você se torne uma testemunha dele. Note que eles tinham feito a viagem e disseram para aquele que até então julgavam apenas um peregrino no caminho, a noite já declina. A noite já declina aqui indica os perigos da estrada durante a noite. Mas agora nem se preocuparam com os perigos da noite. Na mesma hora, com os pés velozes, voltaram para Jerusalém para contar uma boa nova para os demais irmãos. Nós o vimos, ele esteve conosco em nossa casa, verdadeiramente ele está vivo. Os pés se tornaram velozes no testemunho. Aqui estamos nós, temos uma boa notícia para contar a todos os homens, o nosso Senhor está vivo. Nós não falamos daquele que esteve vivo e agora está morto, nós falamos daquele que morreu, mas que agora está vivo. Nós temos uma notícia para dar. E diz a Bíblia que pressurosamente eles voltaram para Jerusalém para compartilhar essa nova. Nós precisamos compartilhá-la também, porque há muitos que não sabem dela. E eu vou terminar lembrando a você que esta passagem começa com 2 discípulos tristes pelo caminho, e esta passagem se conclui com 2 discípulos alegres pelo caminho. Alegres porque agora haviam encontrado e reconhecido que a morte não pôde deter o seu Senhor, que as promessas de Deus continuavam vivas. E eu espero que você volte para casa assim hoje, alegre, pela certeza de que Jesus está vivo e de que Ele é o seu Senhor.